Seja muito bem-vindo aos nossos estudos bíblicos. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e essa é a lição de número 11. A plenitude do Espírito Santo. Efésios, capítulo 5, do versículo 1 ao 21. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeiam entre vós como convém aos santos. Nem torpeza, nem parvorices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então andai como filhos na luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que elas fazem oculto, até dizê-los é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de nosso Deus. Introdução ao nosso estudo. O capítulo 5 da Epístola aos Efésios é, na verdade, uma continuação do capítulo 4, que trata da conduta do crente no mundo. Neste edificante capítulo, a Bíblia Sagrada relaciona o modus vivendi do crente com a pessoa de Deus e a sua santidade, ou seja, como o modo de você viver com Deus e a santidade. Ponto 1. Imitadores de Deus. Imitando a Deus como filhos amados. A tradução literal de imitadores no original do Novo Testamento é ser cópia, copiar, imitar alguém, ser como alguém. Neste mesmo versículo, duas coisas se destacam: a paternidade de Deus e o sermos a sua filiação. A palavra declara aqui que somos filhos amados de Deus, indicando a mais profunda relação familiar. Pelo milagre do novo nascimento, o Espírito Santo nos coloca dentro da família de Deus como filhos amados. O amor demonstrado pelo Pai nos inspira e deve ser a razão de nossa imitação. Então, ele nos amou com amor abnegado e nós devemos imitar esse amor. João 3,16, Romanos 5, verso 8. Imitando o amor de Cristo. Temos aqui mais um imperativo divino para os seus: andar em amor. Esse imperativo deve motivar nossas regras de vida. Se não fosse o amor de Cristo, o que seria de nós? Seu amor nos conquistou e possibilitou o perdão dos nossos pecados. E se entregou a si mesmo por nós. É a expressão máxima do amor divino. Repelindo as práticas carnais, versículo 3 a 5. Paulo lembra algumas práticas carnais do velho homem, como prostituição, impureza, cobiça, torpezas, parvorices, chocarrices. São práticas indignas e alheias ao novo homem. Todas todas foram duramente condenadas na Bíblia. Um crente que ama o Senhor Jesus deve fugir dessas paixões e procurar viver vitoriosamente, assistido pelo Espírito Santo de Deus. Atitudes cristãs corretas. Ações de graças. Versículo 4. Sempre devemos ser agradecidos a Deus por suas bênçãos. A nossa salvação é razão suficiente para sermos sempre agradecidos a Deus.
O testemunho de nossa fé perante o mundo pode ser expressado com ações de graças. Consciência do perigo e do juízo, versículos 5 e 6. Somos aqui exortados de que a salvação implica nossa fidelidade a Deus. A Bíblia fala aqui dos perigos que ameaçam a nossa fé, e por isso devemos ter todo o cuidado possível com aqueles pecados, porque nada impedirá o juízo de Deus sobre os que praticam tais pecados. A ira de Deus significa, aqui, a reação natural e automática de sua santidade contra o pecado. Andar como filhos da luz, versículo 8 ao 14. Há um enorme contraste entre os que vivem em trevas e os que vivem na luz. Quem vive na incredulidade é um filho da desobediência, versículo 6. Mas quem segue a Jesus é o filho da luz, versículo 8. Os que andam na luz conhecem os perigos, porque podem ver com os olhos espirituais as ameaças que surgem. Agindo como sábios, versículo 15 e 17. Cautela e prudência são qualidades indispensáveis na vida cotidiana do crente. Na sabedoria espiritual está a capacidade que o Espírito dá ao crente para perceber coisas que o ímpio não consegue ver nem sentir. O versículo 15 diz: Não como nécios, isto é, agir com sensatez e responsabilidade. O versículo 16 diz que devemos remir o tempo, ou seja, devemos administrá-los com sabedoria, aproveitando o máximo desse tempo que Deus tem nos dado para andarmos diante da presença de Deus com sabedoria. Procurar conhecer a vontade do Senhor. Versículo 17. O grande problema de muitos crentes em relação à vontade de Deus é que eles têm conceitos errados acerca dela. Deus não é determinista ou fatalista, no sentido de que sua vontade tende a acontecer custe o que custar, não importando o modo como ela se cumpre. Deus, de várias maneiras, faz-nos conhecer a sua vontade, mas, por nosso livre-arbítrio, é possível evitá-la ou não cumpri-la. Ponto 3. Enchendo-se do Espírito Santo. Numa linguagem figurada, a Bíblia mostra que o crente deve encher-se de Deus em sua vida. Trata-se de um contraste entre a embriaguez com o vinho e o encher-se do Espírito Santo. Na velha vida, a embriaguez é típica de pessoas tristes, vazias, amarguradas. As coisas deste mundo apenas embriagam e produzem aquilo que é mal-estar. A vida cristã tem outra forma de superar as dificuldades, que é o encher-se do Espírito. A palavra contenda aqui abrange a ideia de licenciosidade e desenfreio. Por que encher-se do Espírito? Versículo 18. O Espírito é o dom supremo de Deus na igreja. Todos os outros dons são ministrados através dele. O Espírito é que dá vida ao corpo de Cristo. Sem ele, não há vida. Uma vez cheio do Espírito Santo, a vida cristã se torna plena e o crente é habilitado a viver vitoriosamente. Se o encher-se de vinho conduz o homem ao deboche e à degeneração, o encher-se do Espírito conduz o crente a ter uma vida vitoriosa. 2 Coríntios 3,18. As manifestações do Espírito Santo no crente, versículo 19. A plenitude do Espírito na vida do crente o torna criativo, porque a presença do Espírito nele produz o que está no versículo 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O versículo 19 fala de 3 tipos de louvor e adoração que resultam de uma vida cheia do Espírito Santo. O primeiro tipo fala de salmos, referindo-se aos salmos de Davi, Asaf, Moisés, que contém expressões proféticas acerca do Messias e por aí, etc. A palavra salmo aparece no grego com o sentido de cântico, acompanhado por harpa ou outro instrumento musical. O segundo tipo fala de hinos, que eram cânticos de louvor a Deus, mas entoados espontaneamente, vindos do coração.
O terceiro tipo de louvor era com cânticos espirituais. Esse tipo tem sido interpretado de duas maneiras. Alguns acham que são aqueles cânticos poéticos regulares, previamente preparados para o louvor. Outros interpretam como sendo os cânticos produzidos no interior do espírito do crente, que é cheio do Espírito Santo. Esses cânticos espirituais são os cânticos de nosso espírito interior, louvando espontaneamente ao Senhor, sem a interferência da inteligência, mas estritamente produzidos pelo Espírito Santo e ensinados ao espírito interior do crente. Percebe-se aqui que a música realmente sacra tem uma relação muito estrita com Deus. Esses cânticos espirituais precisam ser reativados e renovados na vida devocional da igreja local. O Espírito habilita o crente a este tipo de manifestação espiritual, que edifica e fortalece a fé na igreja. Resultados da plenitude do Espírito Santo. Quando somos cheios do Espírito Santo, desenvolvemos um espírito de ações de graças. Ela é uma forma de demonstrar o nosso gozo espiritual, a nossa alegria para com tudo aquilo que Deus faz. Quando estamos cheios do Espírito, não temos dificuldades para nos sujeitarmos uns aos outros no temor de Deus. Uma pessoa carnal não se sujeita, mas quem está cheio do Espírito tem prazer em assim fazer, inclusive no sentido de contribuir, ajudar e consolar uns aos outros. Concluindo a nossa lição, busquemos estar cheio do Espírito Santo, vivendo e andando nele. Assim estaremos experimentando a plenitude espiritual desejada por Deus para todos os crentes em Cristo Jesus. Questionário: o que a palavra de Deus nos conclama? Quais práticas citadas por Paulo são indignas e alheias ao novo homem? Qual é a razão suficiente para sermos agradecidos a Deus? E quais são as atitudes corretas do crente? E por que o crente deve encher-se do Espírito Santo? Por fim, leia a carta aos Efésios. Não esqueça de ler os textos bíblicos que aparecem no vídeo, para que você tenha uma maior compreensão da Bíblia e tenha bons estudos e que o Senhor Jesus abençoe a sua vida.